Olá, hoje a aula vai ser sobre traumatismos raquimedulares, TRM, e fraturas da coluna toracolombar. Meu nome é Murilo Dyer e a gente vai começar a falar sobre a anatomia da coluna. Então, nós sabemos que a coluna vertebral de frente ela é reta, de lado ela tem curvas que são fisiológicas, que é a cifose torácica, a lordose cervical e a lordose lombar. E no interior do canal raquiano nós temos as estruturas neurológicas, que são a medula, o cone medular e as raízes da cauda equina. Na região proximal, até o disco L1 e L2, nós temos medula e cone medular. Abaixo do disco L1 e L2, nós vamos ter as raízes da cauda equina. Ou seja, quando nós temos lesões que acometem a região medular, nós temos uma lesão do primeiro neurônio motor, com as características clínicas da lesão do primeiro neurônio motor, que é hiperreflexia, clonus, alterações piramidais. Quando você tem uma lesão na altura do cone medular, nós vamos ter síndromes mistas, com lesões tanto do primeiro neurônio motor, que são os neurônios presentes no cone medular, quanto as lesões das raízes, que estão ali presentes, então, com lesões do segundo neurônio motor, levando um tipo de lesão misto. E lesões abaixo do disco L1 e L2, na região das raízes da cauda equina, vamos ter lesões do tipo segundo neurônio, que são paralisias flácidas, ou seja, um quadro clínico diferente das lesões do primeiro neurônio. Quanto à anatomia, é importante a gente lembrar das meninges que vão cobrir toda a estrutura neurológica. Você tem, então, a pia mater, a aracnoide e a dura mater. E você tem uma artéria, que é a artéria meningia anterior, que é uma artéria responsável por toda a irrigação dos 2/3 anterior da medula, deixando para outras artérias apenas os tratos posteriores, que são os tratos grassos e cuneiformes. Aqui, então, um corte axial da medula, mostrando os tratos. Então, nós temos os tratos ascendentes, que são aqueles tratos sensitivos, e tem os tratos descendentes, que são os tratos motores. Dentre os tratos ascendentes, os principais são os funículos posteriores, que são graxo e cuneiforme, o trato espinotalâmico lateral e o trato espinotalâmico anterior. Então, no trato espinotalâmico lateral, nós temos a transmissão principalmente de dor e temperatura, enquanto no trato espinotalâmico anterior, de pressão e tato. E os tratos posteriores, que são os graxo e cuneiforme, de propriocepção, tato epicrítico e sensibilidade vibratória. Já as vias descendentes, que são as vias motoras, o principal é o trato córtico-espiral lateral, que é o responsável pela contração voluntária dos músculos estriados, que é então a via piramidal. Quanto à epidemiologia do trauma raquimedular, nós temos uma prevalência em torno de 29 a 50 lesões medulares para cada 1 milhão de habitantes por ano no Brasil. E essa prevalência ela tem aumentado, principalmente pelo aumento da sobrevida do paciente com lesão medular. Então, é um paciente que tinha uma mortalidade muito grande no início e hoje em dia ele tem sobrevivido cada vez mais, aumentando a prevalência, então, de pacientes com esse tipo de lesão. As causas, as mais frequentes são acidentes de trânsito, quedas de altura, acidentes por arma de fogo e mergulho por águas rasas, que são tipos de lesões bem frequentes, principalmente na nossa região, na região centro-oeste, principalmente nos períodos de estiagem, onde essas lagoas elas diminuem o volume de água e muitas vezes o paciente inadvertidamente pula nessa represa, nessa lagoa, e isso pode levar então a uma lesão cervical ou torácica ou lombar, como uma lesão neurológica. Então, muito cuidado para entrar em alguma dessas lagoas sempre e evitar entrar de ponta, pular nessas lagoas, sempre entrar sem dar pulo, a não ser que você conheça muito bem a região. Quanto ao tipo de lesão, essas lesões elas podem ser completas ou incompletas e elas podem levar tanto a tetraplegia, quando você tem uma lesão na região cervical, ou uma paraplegia ou uma paraparesia, quando você tem lesões abaixo da região torácica e lombar. E como todo trauma, acomete principalmente homens adultos jovens, principalmente a população
que está mais sob risco desse tipo de lesão. Quanto à etiologia, a lesão neurológica ela pode acontecer tanto pela compressão mecânica da estrutura óssea que ocorre durante a fratura, então você tem fragmentos ósseos que comprimem a região medular, a região da estrutura neurológica. Você pode ter lesões vasculares, ou seja, aquela artéria espinal anterior pode sofrer uma trombose ou alguma lesão pelo fragmento ósseo, levando a interrupção do suprimento sanguíneo, levando a uma lesão isquêmica. E a fisiopatologia das lesões por armas de fogo, ela funciona um pouquinho diferente, porque ela funciona tanto de acordo com a lesão direta, que é a lesão provocada pelo projétil, quanto pela energia dissipada através do fenômeno de cavitação, que acontece com esses projéteis quando você tem a passagem dele pelas estruturas anatômicas. Na fisiopatologia, nós vamos ter, então, a transferência da energia cinética, levando, então, à lesão primária da estrutura neurológica. Essa lesão primária vai levar, então, a uma despolarização em massa das membranas dos neurônios, e essa despolarização em massa pode só ter um tempo de latência maior, fazendo com que essa medula, esses neurônios, eles fiquem completamente sem função e vão voltando de forma gradativa, que é o fenômeno que a gente chama de choque medular, e posteriormente, com o recrutamento de enzimas inflamatórias, agentes anti-inflamatórios, interleucinas, etc., células inflamatórias, você vai haver um aumento da área de lesão, que seria então a lesão secundária, que é aquela lesão ocasionada pela resposta biológica do próprio organismo ao trauma. Nós, como os médicos, nós temos a oportunidade de tentar diminuir a lesão primária, a lesão secundária. A lesão primária, ela é feita, a prevenção dela é feita através de prevenção de acidentes, através de políticas públicas de saúde. A lesão secundária é aquela que a gente pode tentar melhorar através de algum tratamento específico para você evitar o aumento da lesão em decorrência da lesão primária. É muito importante na avaliação desses pacientes você fazer um protocolo correto de atendimento, desde o atendimento pré-hospitalar até o atendimento hospitalar. Então, aqui é bem importante a gente relembrar o ATLS, lembrar que coluna cervical ele faz parte do A no fluxograma do ATLS. Então, o A é o airway e estabilização da coluna cervical. Então, a gente sempre considera que esse paciente tem uma lesão instável da coluna, desde que se prove o contrário. Então, sempre é importante você fazer uma avaliação adequada do paciente, fazer a imobilização adequada do paciente, transportar esse paciente com a coluna sempre na forma neutra, ou seja, sem nenhuma deformidade, da maneira mais imobilizada possível. Então, no adulto, nós utilizamos as pranchas longas, com esses coxins justo ao lado da região cervical, para que você imobilize a região cervical. E nas crianças, como as crianças têm uma desproporção céfalo-corporal, ou seja, a cabeça das crianças é maior proporcionalmente do que o corpinho delas, geralmente a gente utiliza as pranchas especiais, que tem um orifício para você posicionar a cabeça do paciente, ou então você utiliza pranchas com um duplo colchão, para que a criança não fique numa posição viciosa de flexão anterior da região cervical. Já no atendimento intra-hospitalar, você vai seguir o ABC também do trauma e lembrar que muitos desses pacientes são politraumatizados e muitas vezes você pode ter lesões sincrônicas, lesões associadas a outras fraturas, como por exemplo esse caso, que é um paciente que tinha uma fratura do terço proximal do fêmur e que tinha uma fratura vertebral grave como essa e que passou desapercebida pela gravidade da lesão vertebral, pela dor que ele tinha e que terminou passando desapercebida a lesão da coluna toracolombar. Então, sempre é importante você ter um índice de suspeição alto e sempre fazer o exame detalhado de todo o paciente politraumatizado, palpando toda a proeminência óssea, na parte do E, que é a exposição do paciente, virar o paciente em bloco, palpar toda a proeminência óssea dos processos espinhosos, ver se tem alguma equimose ou alguma alteração que possa suspeitar ou sugerir alguma lesão vertebral mais importante. Sempre nos casos onde você tiver um TCE importante ou algum trauma acima, um trauma de face, algum trauma acima da clavícula,
suspeitar de lesão cervical, porque essas lesões elas acontecem com grande frequência nesse tipo de acidente. Então, no atendimento hospitalar, é muito importante a gente observar a presença do choque neurogênico, que é uma entidade que pode acontecer quando você tem uma má perfusão tecidual pela perda do tônus simpático. Então, quando você tem lesões cervicais mais altas, então lesões medulares na região mais alta, principalmente na região cervical, você pode ter uma perda do tônus simpático, levando então uma hipotensão, só que nesse caso com uma bradicardia, ou seja, diferente do choque hipovolêmico, que é o choque mais comum que você tem no paciente politraumatizado, aqui você vai ter uma hipotensão, só que com bradicardia e não com taquicardia. E também, diferente, você vai ter uma extremidade quente e o débito urinário vai estar muitas vezes normal. Isso diferencia o choque neurogênico do choque hipovolêmico. É importante essa diferenciação porque o tratamento aqui é com amina vasopressora. A gente não usa volume como se utiliza no choque hipovolêmico. No choque hipovolêmico você utiliza volume, só que aqui, se você utilizar muito volume, depois você vai ter uma perda desse volume para o terceiro espaço, isso pode trazer problemas para o paciente. Na avaliação clínica desse paciente, depois da avaliação geral do ABCD do trauma, você vai fazer uma avaliação específica da coluna vertebral, fazendo uma inspeção, ver se tem alguma deformidade, palpando todas as preeminências ósseas, fazer um exame neurológico bem detalhado, tanto de força, sensibilidade, quanto de reflexos. Para te guiar no exame neurológico, existe esse protocolo, que é o protocolo da ASIA. ASIA é a American Spinal Cord Injury Association, que é uma associação que estuda a lesão medular, e ela vai vai graduar a força de 0 a 5 nos vários grupos musculares. Então, você tem 5 grupos musculares de membro superior de um lado, 5 de outro, 5 de membro inferior de um lado, 5 de outro. Então, você vai ter uma pontuação aí de 0 a 100, já que cada grupo você vai de 0 a 5. Você também vai graduar a sensibilidade de acordo com os dermatos, como você pode ver na figura, sendo que 0 é a ausência de sensibilidade, 1 é hipossensibilidade e 2 seria sensibilidade normal. Então, você teria aí também de 0 a 112. Então, esse fluxograma permite que você faça uma avaliação pormenorizada da função neurológica do paciente e permite que você acompanhe esse paciente durante a evolução, se está tendo piora ou não da função neurológica. É importante os reflexos, existem vários reflexos, o mais importante é o bulbo cavernoso, porque o reflexo mais distal que nós temos é o bulbo cavernoso. Como que a gente testa ele? Fazendo uma compressão da glande com um toque retal, e você vai ter uma contração involuntária do esfíncter anal. Quando você tem a ausência desse reflexo, quer dizer que você pode ainda estar na fase de choque medular. Então, como a gente conversou antes, o choque medular é a perda da atividade da medula abaixo ao nível da lesão, que é uma lesão fisiológica, não anatômica. Acredita-se que por uma despolarização em massa dos neurônios, levando então ao aumento desse período de latência, que pode durar até em torno de 24 horas, geralmente. A recuperação dessa função medular, ela acontece de caudal para cranial. Então, por isso, a primeira coisa que volta no fim do choque medular é o reflexo bulbo-cavernoso. Por isso que é importante você testar esse reflexo para saber se o paciente está na fase de choque medular. Qual a importância do choque medular? É porque se o paciente estiver na fase de choque, você não consegue dizer se essa lesão ela é completa ou incompleta. Isso muda totalmente o prognóstico do doente. Então, a lesão completa, o prognóstico é muito pior do que a lesão incompleta. Então, você tem um paciente politraumatizado ou um paciente com uma lesão medular. Você não tem nada de movimento, nada de sensibilidade abaixo do nível da lesão. Essa lesão ela é completa ou não? Depende se está ou não na fase de choque medular. Você fez o reflexo bulbo cavernoso, o reflexo está ausente, esse paciente provavelmente está na fase de choque medular, você não consegue prognosticar a lesão, se ela é completa ou incompleta. Você fez o toque e fez o bulbo cavernoso, o paciente já saiu da fase de choque medular, não tem nada de movimento, nada de sensibilidade abaixo da lesão, nem na região perineal, nada de sensibilidade,
provavelmente é uma lesão completa. Prognóstico pior. Então, a gente classifica a lesão completa e incompleta, como eu falei, se existe alguma sensibilidade ou alguma força muscular voluntária abaixo do nível da lesão. É importante que seja voluntária, a espasticidade não vale, tem que ser voluntária. E a gente quantifica o déficit neurológico de acordo com o nível, sendo que o nível neurológico sensitivo é onde você tem sensibilidade normal e o nível neurológico é quando você tem força e sensibilidade normal naquele nível. Então, você tem o nível neurológico tanto sensitivo quanto motor. E você depois vai graduar esse déficit de acordo com a escala de Frankel, que o Frankel A é aquele paciente que tem ausência de força e sensibilidade, o Frankel B é aquele paciente que só tem sensibilidade, o Frankel C é aquele paciente que tem força motora presente, mas é uma força não funcional, ou seja, o paciente não consegue deambular, por exemplo, a força menor do que 3. Frankel D é aquele paciente que tem uma força que ela é funcional, mas não é normal. E Frankel E é o paciente normal, que não tem nenhum déficit. Existem algumas síndromes medulares incompletas que é importante a gente conhecer. Então, você tem a síndrome medular central, que é quando o paciente tem uma lesão da região mais central da medula. Nesses casos, você vai ter, geralmente, uma perda da função motora, uma tetraplegia, pior em membros superior do que em membros inferiores. E essa lesão ela é muito frequente nos pacientes idosos que têm uma estenose de canal cervical. Então, o paciente tem uma estenose, um canal estreito cervical. Esse canal estreito cervical vai estar com a medula justa dentro dele. O paciente tem uma queda da própria altura, tem uma compressão mais abrupta dessa medula, geralmente sem fratura cervical. O paciente tem, então, uma síndrome medular central. É uma doença de prognóstico bom em relação à marcha. Grande chance do paciente voltar a caminhar. A síndrome medular anterior, que é uma síndrome medular por uma lesão da artéria espinal anterior. Então, como eu disse, essa artéria ela inerva toda essa região, os 2/3 anteriores. É uma lesão vascular, ou seja, o prognóstico é muito ruim, a chance de melhora neurológica é muito ruim. Geralmente, o paciente tem preservado apenas os tratos grácil e cuneiforme. E a síndrome de Brown-Séquard, que é a hemissecção medular, que o paciente vai ter a perda motora do lado da lesão, então tanto a perda motora quanto a proprioceptiva do lado da lesão, e dor e temperatura contralateral à lesão, já que a dor e a temperatura, os tratos espinotalâmicos laterais, você tem você transita pela medula para fazer uma ascendência pelo outro lado. Por isso que essa perda ela é motora de um lado e sensitiva de outro. Quanto ao trauma raquimedular, o que a gente tem de tratamento medicamentoso hoje estabelecido na literatura? O principal remédio, a principal medicação é a metilprednisolona. Existem os protocolos estabelecidos pelo NACES 1, 2 e 3, que são estudos muito grandes que validaram o uso da metilprednisolona. O uso da metilprednisolona ele é controverso na literatura. Existem alguns estudos que mostraram que parece que ele não tem tanto efeito. No entanto, revisões sistemáticas mais recentes têm mostrado que a metilprednisolona em dose bastante alta, nos casos de lesão medular aguda, ou seja, até 8 horas de lesão, pode ter algum grau de melhora da função neurológica do paciente. Geralmente a dose que se utiliza são 30 mg por quilo dose de ataque e 5,4 mg por quilo por hora nas 23 próximas horas que o paciente chegou, desde que o paciente tenha pelo menos 8 horas só da fratura. Existem outras medicações que são estudadas, podem ser utilizadas, mas infelizmente nenhuma delas com grande aplicabilidade clínica, a maioria só com aplicabilidade em estudos. Quando você tem um paciente com trauma raquimedular por uma fratura de coluna, ou seja, é importante a gente diferenciar o que é o trauma raquimedular, o que é a fratura. Trauma raquimedular é a lesão neurológica, a lesão da medula ou das raízes da caldequina, mas principalmente da medula, por causa de um acidente ou por causa de um trauma que pode ou não levar a uma fratura da coluna. E a fratura da coluna é a fratura da estrutura ósseo-ligamentar. Nem sempre ela tem que estar associada a um trauma raquimedular ou uma lesão neurológica. Quando você tem uma lesão neurológica e você tem uma fratura,
você vai ter que fazer o tratamento cirúrgico dessa lesão. Por quê? Porque se essa lesão foi instável o bastante para comprimir a medula, com raras exceções, essa lesão ela é instável e você tem que operar. E no tratamento você vai fazer o quê? Você vai descomprimir as estruturas neurológicas, você vai estabilizar a coluna, restabelecendo o alinhamento, tanto no plano sagital quanto no plano coronal. Então, aqui é um exemplo, um paciente com uma fratura tipo explosão da coluna cervical, levando a uma compressão da medula, o paciente tinha uma tetraparesia, ou seja, tinha uma perda de movimentos de membros superiores e membros inferiores, uma lesão incompleta, e foi submetido então a uma abordagem pela via anterior. Então, você faz uma incisão aqui na via anterior, você disseca entre o feixe vásculo nervoso e o esôfago e a traqueia, você chega na coluna e a gente fez a ressecção do corpo vertebral, você fez a descompressão das estruturas neurológicas, você fez uma reconstrução com enxerto ósseo e uma estabilização e uma artrodese com essa placa, como você pode ver nessa radiografia do lado direito. Isso é o que a gente tinha para falar sobre os traumas raquimedulares, sobre as lesões neurológicas em decorrência do trauma. Agora a gente vai falar um pouco sobre as fraturas da coluna toracolombar. Por que a gente vai falar das fraturas da coluna toracolombar? Porque não dá para a gente falar de todas as fraturas da coluna. A gente tem que escolher uma região, que é aquela região onde é mais frequente o trauma, porque cada fratura, cada região tem características próprias das fraturas. Então a gente vai focar nas fraturas da transição toracolombar. E por que a gente vai focar na transição toracolombar? Porque essa região é uma região onde concentra grande parte dessas fraturas, porque é uma região de transição, de grande mobilidade da coluna lombar, uma região de pouca mobilidade, que é a coluna torácica. E quando você tem essa perda de mobilidade da coluna torácica para a coluna lombar, você tem uma região onde concentra a carga e aumenta, então, a chance de ter uma fratura nessa região. A classificação mais utilizada para as fraturas da coluna toracolombar é a classificação do grupo AO. Essa classificação ela foi feita em 1984 e foi modificada recentemente, e ela divide as lesões de acordo com o tipo de força que levou a essa fratura. Então, quando você pega um exame de um paciente com fratura da coluna, você vai utilizar tanto os exames de imagem, tanto a radiografia quanto a tomografia, para você entender qual foi o mecanismo dessa lesão, e com o mecanismo dessa lesão a gente vai poder entender qual foi a força que ocasionou essa lesão. A gente deve diferenciar em grupos A, quando a força principal é compressão axial, B, quando a força principal é uma distração, ou seja, que o paciente tem uma lesão das estruturas da banda de tensão posterior ou anterior, ou seja, tem uma lesão das estruturas ligamentares ou mesmo ósseas posteriores ou anteriores, através de uma distração. E tipo C, quando o paciente tem uma luxação, ou seja, que você tem perda da congruência articular. Então, A, compressão, B, distração com lesão da banda de tensão ou posterior, que é o mais comum, ou anterior, que é o menos comum. E o tipo C, quando você tem as luxações. Você depois classifica as lesões tipo A em A1, A2, A3 e A4. A1, quando você tem lesão só do platô superior ou só do platô inferior, ou seja, lesão de um só platô. A tipo 2, quando você tem lesão dos dois platôs, tanto superior quanto inferior, então A2, dois platôs. E a lesão tipo 3 são as lesões que nós temos a lesão do muro posterior, são as lesões do tipo explosão, são as fraturas do tipo explosão. Tipo 3, quando você tem platô superior e muro posterior. E tipo 4, quando você tem platô superior, platô inferior e muro posterior. Então, a lesão do muro posterior implica em uma lesão tipo explosão, que vai ser a tipo 3 ou tipo 4. As lesões tipo A1 e A2 são lesões estáveis na sua maioria, de tratamento conservador, ou seja, simplesmente uma imobilização com uma órtese, com um colete. Já as lesões tipo A3 ou A4, que são as fraturas do tipo explosão, elas podem ou não ser cirúrgicas, a depender se são lesões instáveis ou não.
Quando se considera uma lesão instável? Quando você tem déficit neurológico, então se você tem déficit, provavelmente ela é instável, cirúrgica. Se tem uma diminuição da altura do corpo vertebral maior do que 50%, então provavelmente uma lesão que ela é cirúrgica. Se tem uma cifotização, ou seja, esse segmento quebrado cifotiza mais do que 20 graus, cirúrgico. Se você tem uma compressão do canal maior do que 50%, se você tiver uma compressão do canal maior do que 50%, também é tido como uma lesão instável e também cirúrgica. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Esse paciente teve uma queda de altura com um fragmento retropulsado para dentro do canal. Então teve uma fratura da coluna toracolombar, no caso aqui L1, onde você teve um fragmento retropulsado do muro posterior para dentro do canal, ou seja, uma fratura do tipo explosão, teve lesão do muro posterior. Esse aqui, no caso, é uma explosão do tipo A4, porque você tem tanto o muro superior quanto o muro inferior, porque você tem uma lesão, quando vocês podem ver aqui na tomografia axial, um split que vai até a cortical inferior, que não dá para ver no sagital, mas dá para ver no axial. Então, essa lesão, uma lesão do tipo A4, foi feita uma descompressão indireta, através de um processo chamado ligamento-taxia. Você coloca esses parafusos pediculares no corpo da vértebra e reduz a vértebra. Então, o ligamento longitudinal anterior leva o fragmento retropulsado para dentro do canal para mais anterior, e com isso você fez uma descompressão indireta e uma estabilização da fratura. Ou você pode fazer uma descompressão indireta. Aqui é um outro caso, um paciente com uma fratura de L3, ou seja, uma fratura explosão, uma fratura do tipo A4, a mesma coisa. Uma lesão do tipo explosão, lesou o muro superior, posterior, ou seja, fratura explosão, lesou o platô superior, lesou o platô inferior. Você tem essa lesão do tipo explosão, essa lesão do tipo explosão está comprimindo as raízes da cauda equina, está dando um déficit neurológico para o paciente. O que foi feito? A gente fez uma abordagem anterior, então a gente abriu de lado no paciente, através de uma lombotomia, fez a ressecção desse fragmento ósseo que estava comprimindo a medula, na verdade aqui não era medula, que é a raiz da cauda equina. Você descomprimiu a estrutura neurológica e você fez uma reconstrução com essa gaiola, que é esse cage que você coloca entre uma vértebra e outra, então um espaçador entre uma vértebra e a outra, e a gente fez uma fixação com essa placa lateral, fazendo então uma descompressão direta e uma abordagem lateral com uma artrodese também, descomprimindo, realinhando e estabilizando a coluna do paciente. As lesões tipo B são as lesões onde você tem uma força do tipo distração, onde você vai ter uma lesão do complexo ligamentar posterior ou mesmo óssea posterior, ou até mesmo anterior. Quando você tem uma lesão do complexo ligamentar posterior, você tem lesões que são instáveis. Por que elas são instáveis? Porque quando você lesa o ligamento, esse ligamento ele é responsável por frear a flexão. Então, ele que evita a cifotização, ele que evita a flexão de uma vértebra sobre a outra. Quando você lesa isso, isso se torna insuficiente, você perde essa capacidade. Então, vai levar uma deformidade. Então, nesses casos, você tem que fazer uma cirurgia para restaurar o complexo ligamentar posterior. Então, as lesões do tipo B, elas são instáveis. A única exceção são as lesões do tipo B1, são lesões que você tem essa lesão completamente óssea. Quando essa lesão ela é completamente óssea, são lesões chamadas de lesões do tipo Chance, ou lesões do cinto de segurança. Geralmente, você simplesmente imobiliza esse paciente, e esse paciente, a consolidação do osso, quando a lesão é só óssea, restabelece a anatomia e a estabilidade. Mas a maioria dessas lesões, elas são ligamentares, como nesse exemplo. Então, você consegue ver, o paciente tem um aumento da distância entre um processo espinhoso e outro, e quando a gente abriu, quando você vê aqui o intraoperatório, você vê uma lesão do ligamento supraespinhoso, interespinhoso e ligamento amarelo, mostrando que todos esses ligamentos que fazem a
a estabilização em flexão, ou seja, que seguram a flexão de uma vértebra sobre a outra, estavam rompidos. Se você não opera, esse paciente vai evoluir com uma deformidade, uma cifose, uma angulação anterior. Então, nesse caso, a gente fez uma abertura e fez uma fixação por via posterior. Hoje em dia, a gente faz isso de forma percutânea, sem abrir, simplesmente colocando parafusos percutâneos. Porque, nesse caso, a gente mostrou essa foto para vocês verem a lesão do complexo ligamentar posterior. E os casos de luxações são os casos tipo C. São aqueles casos onde você tem uma perda da congruência articular. Você vê nitidamente que você perdeu a congruência da articulação. Você tem uma lesão muito mais grave. São lesões geralmente muito instáveis e com o risco de lesão neurológica muito alto, o risco de déficit neurológico muito alto. Então, a chance de um paciente com uma fratura tipo C ter um trauma raquimedular é muito alto. Aqui é um exemplo, vocês conseguem ver na radiografia, na tomografia do lado esquerdo, que você tem uma perda da congruência articular. A coluna está completamente um segmento desconectado com o outro. Então, o índice de lesão neurológica aqui é muito grande, geralmente lesões neurológicas completas. E a gente tem que fazer o quê? É fixar essa coluna, reduzir essa coluna, primeiro, para otimizar a melhora neurológica que esse paciente, porventura, venha a ter. Então, o que tiver de medula lesada, que ou puder ser mais lesada pelo movimento de um fragmento e outro, você vai descomprimir e estabilizar para tentar otimizar a melhora neurológica, se esse caso for ter alguma melhora neurológica. E você tem que estabilizar essa coluna para permitir que o paciente seja reabilitado de forma mais precoce possível. Esse paciente precisa de reabilitação e reabilitação precoce. Para quê? Para otimizar a função dele, para que ele consiga se restabelecer com a melhor função possível, de forma mais rápida possível. Isso tudo a gente está falando sobre o trauma raquimedular na fase aguda. Na fase crônica, na fase tardia, é sempre importante a gente entender que você faz tratamento na fase aguda, mas é muito importante a reabilitação desse paciente. E reabilitação desse paciente é o quê? Você tentar otimizar a função dele para ele se tornar o mais independente possível. Então, se o paciente é um tetra, se ele tem pouco movimento abaixo dos ombros, abaixo do pescoço, otimizar, adequar alguma órtese para ele poder se alimentar, se ele não tiver movimento de mãos, para que ele consiga se alimentar de forma independente, treinar ele, fazer transferência para ele poder passar de uma cadeira para a cama, poder fazer transferências de maneira independente, ou seja, de acordo com a função, de acordo com o déficit neurológico, você vai otimizar a função desse paciente, sempre tentando evitar complicações, já que esses pacientes têm altos índices de complicações, principalmente complicações de escara e complicações urinárias, fazem muita infecção de urina, escaras podem infeccionar e fazer repercussões importantes. E a gente torcer para que nas perspectivas futuras a gente consiga ter alguma melhora da função medular nesses pacientes, já que isso ainda é um desafio para a gente, mas mais importante a gente tentar integrar esses pacientes na sociedade com o esporte e com a otimização da função deles, principalmente através de centros de reabilitação que fazem isso de maneira bem adequada. Muito obrigado a todos e um bom dia.